poderia abençoar. A palavra do Senhor nos diz que quando ele se lembrou disso, a minha Bíblia nos conta em 1 Samuel capítulo 20, versículo 11 ao 43, que ele nos conta que quando ele lembrou disso, ele tem feito uma promessa para Jonatas. Tem feito ali uma aliança com Jonatas. Por quê? Porque o teu pai Saul estava o perseguindo a Davi, porque deixou brotar, deixou entrar inveja dentro dele. Mas a minha Bíblia diz que Jonatas tinha um amor muito grande por Davi. Eles eram amigos, eram irmãos, companheiros. Mas ele não achava por certo, aleluias, ver o seu pai matar a Davi. E a minha Bíblia diz no versículo 14 ao 15 que ele faz uma promessa, faz uma aliança perante a Deus com ali Davi. Jonatas faz essa promessa. E a palavra nos conta que ele chega e faz uma promessa e faz um pedido para Davi. Ele fala assim: Davi, se de continuo eu vivo, se eu de continuo estiver vivo, seja leal comigo com a lealdade do meu Senhor. E também seja leal também com a minha família. Ele ali faz uma promessa para Davi. Davi também faz a promessa para com ele. A minha Bíblia diz que quando eles fizeram esta promessa, esta aliança perante a Deus, aqui vem Davi no versículo, capítulo 9, versículo 1 de 2 Samuel. Ele se lembrou da promessa que tem feito para com Jonatas, irmão. A palavra nos diz que ele começa a perguntar para o seu servo: ei, existe alguém da casa de Saul, filho de Jonatas, para que eu possa abençoar? Vê o seu servo e fala: olha, Senhor, existe um chamado Ziba que servia a Saul. Ele fala: manda chamar este Ziba. Mandou chamar Ziba até o rei Davi. Chega até o rei Davi. Davi pergunta para ele: tu és Ziba? Ele pergunta: sim, Senhor, teu servo. Ele fala: olha, existe alguém da casa de Saul, filho de Jonatas, para que eu possa abençoar? Ele fala: olha, Senhor, existe um sim, filho de Jonatas, aleijado ambos os pés. E aí ele fala, Davi pergunta, fala: onde ele está? Onde está? E ele responde: olha, ele está na casa de Marquim, filho de Amiel, em Lodebar. Eu quero que em nome de Jesus você venha entrar comigo dentro dessa história hoje. Eu quero que em nome de Jesus que os teus pensamentos venham sair e venham entrar nesta história comigo hoje. Porque a tua história a partir de hoje será mudada em nome de Jesus. A partir de hoje a tua vida, se você tem passado por alguma dificuldade, por alguma prova, por esta história, vai ser mudada hoje a tua história. Aleluia. E aqui nos conta a palavra que se encontrava Mefibosete em Lodebar. E aqui eu quero conversar com você nesta noite sobre esta palavra chamada Lodebar e também sobre Mefibosete. Comecei eu aqui a meditar sobre a história de Mefibosete. E a minha Bíblia diz que 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, aleluias, estava ali Mefibosete com 5 anos com a sua ama, com a sua babá. A minha Bíblia diz que Mefibosete nasceu no trono, no reino. Mefibosete estava ali cheio de coisas boas. Mas começa a contar a história que começaram a anunciar que Saul e Jonatas tinham morrido. Aleluias. Eu começo a imaginar, irmão, uma criança de 5 anos, quando ali o seu pai sai para trabalhar, ele não vê a hora do pai voltar para abraçar o seu pai. Ele não vê a hora do pai voltar para conversar com o pai. Uma criança de 5 anos é assim. Mefibosete esperava o seu pai voltar. Mefibosete estava ali esperando o seu pai voltar para abraçar o seu pai. Ou então até mesmo fez uma cartinha, fez um desenho para entregar para o seu pai. A minha mãe tem me contado, falou para mim: filho, quando você tinha 5 ou 4 anos, toda vez que o seu pai saía para trabalhar, você chegava até o portão e começava a chorar. Começava a falar: oh, mãe, cadê meu pai? Onde está meu pai? Onde está meu pai? Eu quero ver meu pai. Eu ficava doido
para quando meu pai chegasse eu abraçar ele, irmão. E era a vida assim de Mefibosete. Estava esperando o pai voltar para abraçar, para beijar o pai. Mas a minha Bíblia diz que não. Que começou a anunciar que Jonatas e Saul tinham morrido. Como é que ficou a história dessa criança, irmão? Como é que ficou a vida dessa criança de 5 anos? Eu comecei a imaginar e a entrar dentro da história. Quando o pai de Jonatas, que era Saul, morresse, quem era para ser rei de Israel era Jonatas. Mas se Jonatas morresse, quem era para ser rei de Israel era Mefibosete. Morreu o pai, morreu o avô. Quem era para ser apresentado era Mefibosete, mas não. A minha Bíblia diz que a história dele foi mudada, irmão. Aleluias. A minha Bíblia diz que quando ficaram sabendo que eles morreram, ali a história nos conta que uma babá cuidava dele. E quando ela ficou sabendo que eles tinham morrido, ela se apavorou. Ela ficou preocupada, ficou com medo. Pegou ali Mefibosete com 5 anos, imagina a dor daquela criança, por saber que o pai tinha morrido. E aí a Bíblia me diz que quando ela foi correndo, apavorada com medo, ela tropeça. E Mefibosete cai e ficou coxo, ficou paralítico. Ele sentiu uma dor de perder o pai. Agora ele sentiu a segunda dor de ficar paralítico, irmão. 5 minutos antes ele era para ser rei de Israel. 5 minutos depois, aleluia, ele ficou órfão, ficou paralítico. Agora ele não tem mais nada. Leva ele para essa cidade chamada Lodebar. Alabaxara, canta alabaxara. Aleluia. A minha Bíblia diz que essa cidade chamada Lodebar, ela é localizada no oriente do Jordão. É conhecida como cidade sem palavra, irmão. Aleluia. Lodebar significa sem paz. No hebraico a palavra lo significa não, debar significa palavra. Então essa cidade, Lodebar, significa palavras, cidade sem palavras, cidade do silêncio. Levou-se Mefibosete para esta cidade sem palavra, cidade do silêncio, cidade do desprezo. Era para ser rei de Israel, irmão, mas não. Ele foi levado para ser esquecido pela multidão. Aleluia. Nessa cidade as pessoas não gostavam muito de falar. Nessa cidade chamada Lodebar, cidade do silêncio, as pessoas não gostavam muito de falar misericórdia, de angústia. Não tinha angústia, não tinha esperança, não tinha alegria, não tinha afeto. Levaram Mefibosete para essa cidade. Não tem alegria, não tem esperança. Para ele a história dele acabou, mudou a história dele. Ele só faltou dizer: agora me mata, só falta eu morrer. Quantas pessoas na casa do Senhor estão assim, irmão? Quantas pessoas que era presbítero, diácono, que era líder de mocidade, que era líder do círculo de oração, por uma palavra que foi lançada contra ele, por uma palavra que deixou ele desanimado, ele tem saído para esta cidade chamada Lodebar. Tem saído da casa do Senhor, adorava a Deus, pregava a palavra, mas por uma palavra que não foi por direção de Deus, ele sai por essas portas e vai para esta cidade que só tem a vontade da carne, não tem a vontade do Espírito. Quantas pessoas estão assim lá fora? Tenho conversado com muitas pessoas: irmão, eu era líder de mocidade, eu era presbítero, mas eu não tenho força para voltar. Sabe por quê? Porque eles não acreditam no teu chamado. Eles não estão acreditando no seu chamado, irmão. Mas o meu Jesus, Ele muda a história. O meu Jesus muda a história. Aleluia. As pessoas não têm mais força. Quantas pessoas estão nessa cidade do silêncio, irmão? Quantas pessoas estão nessa cidade sem palavra?
Quantas pessoas estão se escondendo nesta cidade? Quando você sai para evangelizar, você vê pessoas chorando, porque fala: olha, irmão, eu não tenho mais